E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje nós vamos falar sobre associação de geradores. Como toda associação, nós podemos associar os circuitos em série ou em paralelo, Então aqui a gente tem como exemplo três geradores, três pilhas associadas em série e aqui a gente tem duas pilhas associadas em paralelo e a gente vai entender qual é a função, para que melhor associar essas pilhas em série, para que melhor associar essas pilhas em paralelo, porque a gente vê um controle que tem uma associação em paralelo, porque a gente vê um controle, às vezes, um circuitozinho onde tem uma associação em série. E por que isso acontece? Olha, indo à associação em série de geradores em série, elas são usadas normalmente para gerar um aumento da tensão elétrica. Então, existe componentes, gente, que eles funcionam com uma tensão elétrica de circuito maior do que 1,5. Uma pilha, normalmente, a gente tem tensões, diferenças de potencial de 1,5 volts. Então, quando existem tensões, circuitos elétricos com a necessidade de uma tensão maior, tá bom? A gente vai precisar associar esse circuito, esses geradores, essas pilhas em série, Isso porque já foi falado que se eu quero calcular a tensão de A até B, a gente já conversou que a tensão de A até B é a tensão de A até C, mais a tensão de C até D, mais a tensão de D até B. Então, se cada pilha nesse exemplo vale 1,5, a gente vai ter como exemplo aqui uma tensão total de 4,5 volts, porque a gente vai ter um aumento da tensão elétrica. Então, a gente vai ter um circuito que tem uma necessidade de tensão, de corrente, de maior quantidade. E como é que a gente calcula isso, gente? É bem simples. Como é que a gente calcula a tensão de A para B? Eu falei que é A para C, mais C para D, mais D para B. Então, aqui a gente tem três forças eletromotrizes, E1, E2, E3. E eu tenho cada gerador aqui, cada pilha tem uma resistência interna, que é uma dissipação. Então, R1, R2 e R3, uma resistência interna de cada um. Como eu tenho uma associação em série, o que é que eu posso dizer? Que a corrente elétrica que passa por esse circuito aqui, que eu vou chamar de I1, é a mesma corrente elétrica que vai passar nesse circuito, eu vou chamar de 2, é a mesma corrente elétrica que vai passar nesse circuito, que eu vou chamar de 3, ou seja, a corrente é a primeira condição da associação em série, Que a corrente que passa no primeiro circuito seja a mesma corrente que passa no segundo, a mesma corrente que passa no terceiro, e assim, então, eu posso dizer fazer a seguinte situaçãozinha. Para eu calcular U de AB, o que é que eu cheguei a falar para vocês? O I, ele começa aqui de A, e ele vai se movimentando, e ele passa aqui por uma força eletromotriz E1. E quando a corrente ela bate aqui, ela bate primeiramente nessa portinha, nessa paredinha pequenininha. Então, olha, calculando o de AC, ele bate primeiro no pequenininho, então eu vou ter o valor desse E aqui, dessa força eletromotriz negativa, menos E1. Depois ele passa aqui pelo resistor, U do resistor, R vezes I, Então vamos só dar uma lembrada, U de um gerador, U do gerador, eu tenho que é menos E. U de um resistor, eu vou ter R vezes I. Então, considerando essa informação aqui, que a gente tem U de um gerador, U de um resistor, eu vou calcular a tensão de A até B. Então, aqui, de A até C, eu vou fazer aqui, de A até C, eu vou ter aqui, menos E1 mais R1 vezes I1, que eu vou chamar I1, I2, I3, tudo de I, tá bom? Porque é a mesma corrente. Agora eu vou calcular U de C para D, de C para D.
De C para D, ó, eu tenho que I passa aqui primeiro na paradinha pequenininha, no gerador, né? Então eu vou ter menos E2 e depois pela resistência, então ó, mais R2 vezes I. E depois agora por último, de D para B, eu vou ter menos E3 mais R3 vezes I. Eu vou ter isso aqui, ó. Achei o valor de U de AC, achei o valor de U de CD e achei o valor de U de DB, né? Achei o valor da tensão em cada um. Agora eu vou somar. Eu sei que o AC mais o CD mais o DB é a tensão total, né? A tensão total. Então somando, ó, substituindo, eu vou somar aqui, ó, U de AB, eu vou ter que é menos E1 mais R1 vezes I, menos E2 mais R2 vezes I, menos E3 mais R3 vezes I. Que isso aqui, olha, tudo que tiver a força eletromotriz eu vou somar, vou botar para um lado. E tudo que tiver o R eu vou colocar para o outro. Então vai ficar assim, ó, menos E1, menos E2, menos E3, aí vezes, menos, mais, né, desculpa, mais, tá vendo que eu tenho um R e R, todos estão multiplicados com I, então eu posso botar esse I aqui em evidência. Então, logo, eu vou ter que R1 mais R2 mais R3 vezes I. O que é que eu encontrei, gente? Foi uma continha feia, né? O que é que eu encontrei, olha? A formulazinha aqui, ó, de U de A até B, se você reparar, considerando que existe uma corrente X, movimento aqui, eu vou ter, ó, menos E equivalente mais R equivalente vezes I, para calcular isso aqui. Então, olha, quem é o E equivalente na continha, se você reparar? O equivalente é justamente a soma de todas as forças eletromotrizes, né? E quem é o R equivalente? Como a gente tem uma associação em série, o R equivalente é a soma de todas as resistências, Então, portanto, olha, eu vou ter que E equivalente é o valor de E1 mais o valor de E2 mais o valor de E3, enquanto a resistência interna vai ser equivalente, né? Ó, vai ser R1 mais R2 mais R3. Se a gente tiver mais, né? 3 pontinhos é N e aqui também 3 pontinhos RN. Então, gente, para economizar, né? Caso você queira calcular a associação de geradores, só basta somar a tensão dada por essa força eletromotriz, 1,5, mais a tensão dessa força eletromotriz, 1,5, mais a tensão dessa força eletromotriz, 1,5. E se você quiser calcular a dissipação, você só somar resistências de cada um como se fosse uma associação em série. E aí a gente vai ter, ó, U de AB, a força eletromotriz total é a soma de cada um, e a resistência total é a soma de cada uma, tá bom? Então, é bem simples, não tem muita dificuldade não. A tensão total é só somar as três e a resistência total é só somar as três. E aí a gente tem a tensão equivalente, né, do sistema quando está associados em série, certo? Bem simples. Aqui, gente, como é que a gente calcula esse U? Como a gente vai fazer ali? U de AB é menos equivalente, como eu falei, mais R equivalente vezes I, né? A mesma coisa daqui. Só que, gente, o que é que está acontecendo? A gente tem uma corrente elétrica I, e aí essa corrente elétrica ela vai encontrar dois caminhos. Então, uma parte dela vai subir, vou chamar de I1, uma parte dela que vai descer, vou chamar ela de I2. Essa parte que vai subir, ela vai vir aqui, ó, para direita, vou botar aqui que aqui é 1, e aqui essa I2 também vai para a direita, até que elas
se encontrem e se tornem novamente I. Então vai acontecer uma associação em paralelo, onde elas se dividem e depois se encontram. O que é que acontece nesse tipo de associação, gente? Nesse tipo de associação, a gente vai ter um seguinte esquema. O valor das forças eletromotrizes, quando associadas em paralelo, é constante, não muda, gente. Tá bom? Então, se você tem uma pilha de 1,5, por exemplo, né? Vamos considerar aqui 1,5, que é essa força eletromotriz, e vamos considerar que essa força eletromotriz vale 1,5, né? A tensão dessa pilha é 1,5, a tensão dessa pilha é 1,5. Se eu associar essa pilha com essa em paralelo, essas duas vão se comportar como uma única pilha que vale 1,5. Ou seja, aí você pergunta, professor, não mudou nada? Realmente não muda nada. Então você pegar uma pilha, associar a outra, tudo em paralelo, a tensão não muda, ela continua constante. Hoje, professor, qual é o interesse de a gente associar pilhas em paralelo? É que essas pilhas cada pilha vai ter um tempo de desgaste, né? E aí, quando você associa pilhas em paralelo, você só faz com que o tempo de troca dessas pilhas ela aumente. Então, em vez de você botar uma pilha e esperar o tempo dela acabar e depois você vai ter que ir lá e trocar outra, você pode ter várias pilhas em paralelo e aí todas vão funcionar na mesma voltagem, né? E elas só vão ter o tempo de duração dessas pilhas, dessas baterias, um tempo maior. É a única função dela, é para você não ficar trocando a pilha toda hora, né? Então essas duas pilhas vão se comportar como uma de mesma tensão, mas vai se comportar como uma onde o tempo de duração dela equivale a 2. Né? Enquanto essas três vai ter um aumento da tensão, mas elas vão acabar como o tempo de uma pilha, tá bom? Professor, duas pilhas dessa forma, ela funcionaria, se eu tiver um aparelho, ela funcionaria apenas com uma pilha? Funcionaria normalmente. Se um aparelho elétrico é necessário 1,5, se você já doa 1,5, ele vai funcionar normalmente. A questão de você associar mais é só para o tempo de troca dessa bateria. A gente encontra isso em células de bateria, como notebook. A bateria do notebook são várias células onde você tem várias pilhas associadas em paralelo, tá bom? E essa associação em paralelo faz com que o tempo de carregamento dessa bateria seja maior. O do seu celular também, o tipo de associação, são várias células que estão associadas em paralelo. E por que elas têm a mesma voltagem? Vê se não é verdade. Como é que a gente calcula a voltagem? Voltagem aqui, ó, eu tenho que U de A para B. U de A para B aqui, ó, vai ser VA menos VB. Eu disse que VA menos VB, de A para B vale 1,5. Então, U de A para B aqui, ó, também vai valer 1,5. Então, essa associação aqui, a tensão dela, como a tensão dela não muda, o valor de E é sempre o mesmo, tá certo? Então, o que é que eu já achei aqui, ó? Que esse é equivalente, aqui, ó, em série, é só somar. Aqui em série, é só somar. Aqui em paralelo, é equivalente, E1 é igual a E2, que é igual a o E equivalente, tá bom? E R equivalente. Como a gente tem uma associação em paralelo, aí a gente vai ter que se utilizar das equações para calcular resistores em paralelo. Então a gente vai ter que resistência equivalente. A gente, quando tem dois resistores em paralelo, a gente vai ter R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Desculpa aqui que eu botei maiúsculo, mas não interfere, tá bom? Lembrando que essa fórmula só pode ser usada quando a gente tem dois resistores e esses dois resistores estão em paralelo, né?
Se caso eu tiver mais resistores e esses resistores são iguais, que geralmente acontece com pilhas, porque geralmente a gente trabalha quando faz uma associação de bateria, a gente trabalha com a mesma pilha, né? Então a gente tem a mesma voltagem e assim a gente tem a mesma dissipação. Então, como a resistência interna é a mesma, a gente vai ter a seguinte continha, a gente vai ter R dividido por N, onde R é o valor das resistências e N é o número de pilhas, né, de resistências internas iguais, que estão associadas em paralelo. Então você pode determinar através dessa formulazinha também, tá bom? Então, olha, o mais comum que aconteça é que essa resistência equivalente aqui em série é só somar R1 mais R2 mais R3, mas aqui o normal que aconteça é que você calcule através de R sobre N, porque as resistências vão ser sempre iguais, tá bom? Belezinha? Então, eu vou ter um exemplo aqui para a gente ter uma ideia de como é que a gente calcula esse tipo de associação. Vamos aqui, que eu tenho um circuito simples qualquer, e aí eu vou considerar aqui, não sei por onde começar, eu quero saber qual é a corrente elétrica desse circuito, tá bom? Qual é a corrente elétrica que está se movimentando aqui? Eu vou pegar um pontinho qualquer, eu ia começar aqui, mas vou começar daqui. Eu vou pegar um pontinho qualquer e vou chamar aqui de A, tá bom? E aqui, ó, esse pontinho aqui, todo onde tiver uma dobrinha e onde tiver uma dobrinha e onde tiver um nó entre os fios, eu vou colocar um pontinho. Então aqui é A, como aqui não tem nada, né, não tem nenhuma resistência, aqui também vai ser A. Aqui eu tenho uma outra dobrinha, como aqui tem um resistor, aqui vai ser B. Aqui, como aqui eu tenho um circuito, né, ó, B, aqui então vai ser C. Aqui, ó, nesse nó aqui, ó, eu vou chamar então ele de D. Aqui nessa dobrinha, D também. Aqui, ó, D também. Aqui, ó, eu tenho um nozinho, tenho uma dobra, tenho uma dobra. Como eu não tenho nada entre esses pontos, aqui vai ser A, aqui vai ser A, aqui vai ser A. Então, ó, já tenho todos os pontinhos. Agora a gente só precisa determinar o valor da corrente elétrica que se movimenta aqui, né? Ó. Que se movimenta aqui, que ela vai estar aqui nesse sentido aqui. Eu nem sei se o sentido real é esse, mas a gente, como não tem valores, a gente não consegue determinar. Mas provavelmente que o gerador, a corrente elétrica, ela sempre vai do tracinho menor para o tracinho maior, né? Então o tracinho menor para o maior, menor para o maior. Então realmente o circuito elétrico ele está aqui nesse sentido horário. Então como é que a gente calcula esse circuito elétrico? Vamos lá. Eu quero calcular o de A para A, né? Para completar um ciclo. Então o de A para A. Então quem é o de A para A? Como a gente já falou, ele vai de A para A para B, B para C, C para D, D para A. Até que chegar, e depois A para A, né? Vai ficar assim, nesse movimento. Então vamos calcular. A para A não tem nada, de A para B eu tenho um resistor. Então, ó, R vezes I. Aí, ó, de B para C eu tenho um gerador. Então aqui é menos E3 mais R3 vezes I. Aí depois, ó, chega aqui, ó, essa corrente. Outro gerador, menos R4, resistor, ó, R vezes I. Tá vendo que aqui eu tenho um gerador E1 e E2? O que é que a gente já achou? Que o valor de E1 e E2 equivale a um único resistor que vale E. Então eu vou chamar aqui, olha, E1 e E2, a gente pode chamar ele de E, de um resistor só, porque não interfere em nada, eu posso transformar ele em um só. Então eu vou chamar ele aqui de menos E, tá bom? Então esse valor de E1 e E2 eu vou chamar aqui de E. Tá bom? Então a gente já tem um esqueminha da nossa corrente. Lembrando que o U, quando ele vai de uma letra para a mesma letra, ele aqui é igual a zero. Então a gente vai ter, ó, seguinte situação, 0 é igual, olha, eu tenho RI, RI, RI. Eu posso somar essas resistências aqui, né? Porque eu tenho um I, aqui esse I a gente pode colocar em evidência. Então vai ficar, ó, R mais R3 mais R4, tudo vezes I. E eu tenho, ó, menos E3, menos E4, menos E.
O que é que eu vou fazer? Ó? Esse aqui eu vou jogar para um lado, né? E aí a gente vai ter o seguinte esquema. Eu vou ter ó, I é igual a E3, E4, tudo isso dividido por R mais R3 mais R4. Olha, encontrei agora então essa formulazinha para a gente determinar a corrente elétrica. E eu já falei sobre essa fórmula com vocês, que essa fórmula eu falei para vocês que era só calcular o gerador, o valor dos geradores, dividido pelos resistores, e aí você encontra o valor da corrente elétrica. E vê se na verdade ó, é só somar o valor desse. Tá vendo que tá esse aqui, como a corrente que passa nesse é a mesma corrente que passa nesse, esse aqui vira 1, vai ser a mesma corrente que passa nesse, eles estão em série, então é só somar o valor de E. R, a corrente que passa nesse é a mesma corrente que passa nesse, é a mesma corrente que passa nesse, então eles estão em série os R's, então é só somar. Então a gente só precisa fazer o quê? Para encontrar o valor de I, gente? Soma os geradores, lembrando que isso aqui equivale a um só, né? Cuidado para você não fazer E1, E2, E3, E4, na verdade isso aqui é E, virou um só, mais E3 mais E4, né? Soma os geradores e divide pelos resistores, e aí você vai encontrar a formulazinha da corrente elétrica. Eu não tenho muito espaço aqui, mas eu acho que eu vou colocar aqui, ó, tem uma formulazinha que eu geralmente gosto de apresentar assim, ó. Eu boto somatório de E dividido pelo somatório de R, e aí a gente encontra o valor da corrente elétrica. Tá bom? Belezinha? Isso aqui serve para qualquer circuito, até em questões anteriores, como o circuito fechado, que a gente vem falando, a gente se utilizava dessa fórmula. Só que quando a gente estudou, a gente só tinha um gerador, então ficava I é igual a E dividido pelo somatório de R. Como a gente tem vários geradores agora é o somatório de E dividido pelo somatório de R. Então, galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá certo? E a gente se encontra, então, na próxima aula. Beijos e abraços, fiquem com Deus, valeu, galera, tchau!